gente acompanha nesse momento com muita alegria a nossa filha no primeiro ano da escola, esse encontro dela com as letras e com os números. Isso aqui na Caminho das Águas é feito de uma maneira tão cuidadosa, com tanto significado para a criança, que a criança vai descobrindo esse ler, esse escrever, sem ser empurrada à força nisso, mas descobrindo o seu caminhar nesse aprendizado. Esse respeito ao tempo da criança, esse significado dessa descoberta, né? Assim, trazer isso dentro de um contexto, que isso tenha um significado para a criança, isso é um valor do aprender que é muito importante. A gente como pai fica muito feliz de ver a criança feliz nessa descoberta. Então a aprendizagem, o modo da criança aprender sempre vai levar em consideração, né? Para chegar nesse desenvolvimento do pensamento dela, ela vai passar pelas suas próprias vivências corporais, sua experimentação, a vida, né, sentimental através da arte, num diálogo com o mundo, e assim ela vai construindo o seu pensar para chegar num conceito, mas num conceito de uma maneira viva. Um outro fato importante, né, o currículo, como se estrutura esse currículo dentro da pedagogia Waldorf. O currículo, ele é, além de cumprir toda a base nacional curricular comum, ele olha para a criança de maneira que cada conteúdo é apresentado de uma forma que impulsione o desenvolvimento dela. Então, uma criança que está entrando no ensino fundamental, ela ainda olha o mundo de uma maneira muito geral, muito ampliada. Ela ainda não olha com detalhes para esse mundo. Então, isso é uma maneira que esse currículo ele vai ganhando corpo à medida que a criança vai passando pelas etapas da educação, do ensino fundamental. Um outro fator é que no ensino fundamental, ele é dado por épocas. Então, a criança, ela mergulha num determinado período, mais ou menos de 4 a 6 semanas, no português. E a gente diz que aquele conteúdo adormece. E aí a criança agora, ela vai acordar para o conteúdo da matemática. E a gente, depois de 4, 6 semanas, aquele conteúdo adormece. E aí nasce a geografia. Então, de 4 em 4 semanas ou de 6 em 6 semanas, dependendo, né, do tamanho do currículo e da idade da criança, há esse dormir e acordar. Então, a gente diz que esse conteúdo ele tem tempo para assentar dentro da criança, né, amadurecer, para num segundo semestre a gente volta com uma época de matemática, que teve lá naquele primeiro semestre. Então, a criança, aquele conteúdo faz parte, virou massa corporal daquela criança. Então, uma maneira dela realmente tá com aquele conteúdo dentro dela de uma forma mais amadurecida. Eu sou pai de 2 crianças que estudam na escola e tem uma coisa que eu sempre achei assim interessante, mas isso está cada vez mais forte para mim. Até porque eu tenho estudado muito essas questões que são questão de agenda econômica, o mundo do trabalho, a educação mais voltada para a vida profissional. E o que eu acho interessante é que as pessoas acham que quando colocam um filho numa escola Waldorf, estão colocando numa escola alternativa, que vai ensinar coisas que não são tão importantes ou diretas para a vida profissional, né? E o que eu tenho visto cada vez mais, assim, estudando dados sobre política pública de educação, sobre a OCDE, sobre as organizações que cuidam de desenvolvimento econômico, é que justamente as competências que são trabalhadas na escola Waldorf são as competências do futuro para o mundo do trabalho. E isso tudo já está sendo requisitado pelas empresas. Então, as chamadas competências socioemocionais, competências interpessoais, isso já é tudo trabalhado muito bem nessa escola e de maneira bastante consistente. Então, estranhamente algo, né, que parece que não vai ter nenhuma utilidade, que é só para o bem-estar da criança, como se isso não fosse tão importante, mas ela dá bem-estar, não só vai dar bem-estar para a criança, como também vai prepará-la melhor para a sua futura vida profissional. E um outro fator interessante é que o professor, a gente chama de professor de classe no ensino fundamental, ele vai acompanhar essa criança desde o primeiro ano até os anos finais do ensino fundamental. E é uma maneira da gente poder olhar para essa criança e conhecer ela inteiramente. É um indivíduo que está na nossa frente, que a gente sabe quais são os seus maiores desafios,
né, as suas maiores facilidades, e a gente vai junto, acompanhando ela, apoiando naquilo que ela precisa, né, e intensificando aquilo que ela, né, já está pronta para o mundo, seus talentos, uma maneira de olhar para esse ser humano que está em pleno desabrochar de desenvolvimento. Então é uma forma da gente, é um presente, na verdade, para o professor do fundamental, poder acompanhar uma criança crescendo e aprendendo.